No futuro, as pessoas possuem órgãos extras e precisam expor para ganhar dinheiro, ou então serão presas. E esse é o filme Crimes do Futuro, e eu sou EF, o extravagante filósofo. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um pequeno mequetrefe dando uma brincada na praia, e sua mãe aparece dizendo para ele não comer nenhuma besteira, e ele volta para casa. E galera, o filme já começa bizarro, pois ele vai no banheiro para escovar os dentes e começa a comer a lixeira de plástico do banheiro, e sua mãe fica olhando de forma estranha, pois pessoas normais não costumam fazer essas coisas. Ela fica assustada e quer acabar com aquilo, e dá uma falecida de um boneco, e depois ela liga para o marido dela e diz que ele poderia vir buscar o corpo caso quisesse usar essa criatura para alguma exposição. E vemos o pai do boneco chegando, e galera, garanto que se nesse começo você não entendeu nada, relaxa que até o fim do filme você vai continuar igual no começo. Vemos um homem que estava em uma cama flutuante, e ele estava ligado por muitos tentáculos, e aparece uma mulher chamada Caprice, e ela veio ver se ele estava bem, pois ele ficou gemendo a noite toda, e ele diz que aquela cama já não estava sendo suficiente para ele se sentir melhor, e eles precisavam ligar para a empresa para fazer um ajuste. E depois ela o leva em um laboratório e coloca uma sonda na sua barriga e começa a dizer que estava nascendo um órgão diferente, e estava muito escondido, mas que daria para fazer uma tatuagem. E essa dor que ele está sentindo é porque ele tem a habilidade de produzir órgãos não catalogados, então o pessoal não sabe qual é a função. Caprice era uma artista contemporânea e Saul era sua obra de arte, e mais pra frente você vai entender o que está acontecendo. E vemos que por causa das mudanças no corpo dele, ele tinha muitas dificuldades para fazer o mais simples. À noite, Caprice o leva para dar uma volta, e na rua tem um cara estranho que estava observando os dois, e eles vão até o Centro Nacional de Órgãos, que era um departamento do governo que fazia análise de todos os órgãos produzidos pela humanidade, pois com o tempo a humanidade começou a evoluir e a produzir órgãos extras para novas funções. Eles começam a dizer que muitas das vezes isso que nasce são tumores, mas as pessoas querem ser diferenciadas e acabam dando uma falecida de leve. E depois eles começam a dizer que eram muito fã deles, pois eles possuíam um trabalho de pintura corporal diferenciada, e Timlin pergunta se ela tinha licença para fazer essas operações, e Caprice diz que largou sua carreira como cirurgiã para virar uma artista, pois depois que viu os órgãos do Saul, ficou encantada. E galera, que mundo é esse que estamos vivendo? Eles pedem para dar uma olhada no que ele estava produzindo e percebem que era algo fenomenal, e Caprice está gravando tudo, mas Timlin diz que não poderia gravar esse procedimento, pois aquele departamento ainda não existia, e se o governo descobrisse, poderia dar muita treta. E eles pedem para quando tirar o órgão, fazer uma autópsia, mas Caprice diz que não poderia, pois fazia parte da arte. Voltando para casa, Saul começa a pensar sobre fazer a autópsia do órgão, pois poderia ser viável, pois daria mais reputação ainda, e duas mulheres vieram da empresa da cama para fazer os ajustes. O problema é que, como sempre nascia um órgão diferente nele, então as dores aparecem de várias formas, e a cama precisaria ser sempre ajustada. Elas perguntam se era verdade que eles possuíam uma unidade SARC, que era um módulo de autópsia pouco utilizado, pois era muito raro de encontrar esses equipamentos, por serem muito caros. E as duas começam a babar e uma cama que parecia ser feita de pedra. Começa o grande show performático dela, e Saul entra na máquina diferenciada, enquanto que várias pessoas estão observando, e Caprice começa a mexer o controle remoto, que vai o abrindo, e depois ela tira o órgão de dentro dele e estava todo pintado, pois ela fazia tatuagem nos órgãos extras que nascia nele, e todos ficavam impressionados. E galera, acho que entrei no site errado para escolher o filme. Todos estão impressionados com aquela performance, e Timlin quer falar com Saul e diz que aquilo foi muito sensual, e diz que aquelas cirurgias eram mais excitantes que fazer o bem bolado. E nisso Caprice fica olhando para ela com raiva no coração, e Saul diz que aquilo só foi um elogio, e aparentemente no futuro as pessoas não sentem mais vontade de brincar de sobe e desce. Aquele pai de família que perdeu o boneco no começo do filme está observando a apresentação, e deixa uma barra de chocolate em cima do balcão, e quando um cara pega, ele começa a se tremer e dá uma falecida para parar de ser guloso. E o Whippet e Timlin vão até a delegacia para fazer uma denúncia, pois eles queriam que todos os órgãos retirados do corpo do Saul fossem legalizados e considerados uma obra de arte. E o policial canela fina fica olhando para eles, achando que eles estavam usando tóxicos pesados, e ele mostra uma bolota que nasceu na barriga dele
ele e pergunta se aquilo também era arte, e eles começam a mostrar todo o portfólio da Caprice e o policial não os leva a sério, pois eles estavam fazendo tatuagens em tumores. Saul está em casa e volta a sentir muita dor, e Caprice diz que pelos exames ele já estava produzindo novos órgãos e agora estava acontecendo em um período menor de tempo. E vemos uma mulher costurando o rosto de um cara cheio de orelhas e ele começa a fazer várias danças performáticas, e Saul estava no canto observando o que os outros artistas estavam apresentando e aparece uma mulher chamada Adriane que trabalhava na empresa Clinec, que era a maior empresa de equipamentos biológicos do mundo, e ela dá um cartão para ele visitar o médico que o ajudaria. Quando ele está indo para casa, aquele pai de família aparece e diz que não era um assalto, e diz que tinha algo para ele e que poderia fazer uma autópsia ao vivo, e diz que tinha um boneco com habilidades especiais e que provavelmente possuía algum órgão diferenciado. Chegando em casa, ele conta a Caprice e diz que talvez isso dê resultados e chame mais pessoas. E agora vem um momento muito aleatório, pois Caprice diz que eles não brincam há muito tempo e nesse momento achei que rolaria a brincadeira, mas ela deita na cama de autópsia enquanto que ele faz vários cortes nela e depois os dois deitam juntos enquanto que o computador corta os dois. E galera, se esse é o futuro, prefiro ficar aqui no presente. Saul se encontra com o policial Canela Fina e aparentemente os dois trabalhavam juntos há muito tempo, pois ele fazia vista grossa sobre os shows e Saul pede a localização da mãe do boneco que ele faria a autópsia. Depois ele vai visitar o médico que a Adriana indicou e ele diz que com aquele procedimento as performances seriam muito mais práticas e deixariam menos marcas. E quando ele volta para casa, mostra que colocou um zíper na barriga e ela diz que aquilo era muito sexy. E galera, agora quase que o melado escorre aqui, porque eu senti o azedo, pois ela abre o zíper e começa a dar uma brincada. O problema é que não era o zíper que você está pensando. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Saul vai falar com a mãe do boneco e ela estava presa, mas ela não se considera uma criminosa, pois diz que aquilo não era um ser humano, pois desde que nasceu ele não comia nada orgânico e tinha medo dele se transformar em algo pior. E diz para tomar cuidado com o pai, pois ele mexia com coisas estranhas. E do outro lado da cidade, o pai está em uma fábrica clandestina que produzia aquelas barras de chocolate diferenciadas, e pela cor deve ser sabor açaí. Caprice está em um show diferenciado e dessa vez a apresentação é de uma mulher que está levando vários cortes nervosos pelo corpo e todos ficam achando que aquilo é arte, sendo que eu conheço como tortura. E ela encontra com Whippet, que gostava de ver essas apresentações. Caprice vai falar com a artista e ela diz que sempre foi fã dela e queria fazer algo igual, e quando chega em casa ela estava cheio de galo na cabeça e ela diz que agora queria fazer a performance e queria ser a arte. E Saul diz que aquilo não seria bom e que ela sabia produzir arte muito bem. E os dois começam a brigar e Saul vai falar com Whippet e ele diz que eles estavam de mudança, mas que logo ocorreria o campeonato de beleza interior, onde as pessoas apresentam seus órgãos e aquilo dava muita fama mundial. E galera, agora vem um momento de vergonha alheia. O Timlin pede pra falar com ele a sós e os dois entram em uma sala e ela começa a dar em cima dele dizendo que ele era um cara espetacular e produzia uma arte diferenciada, e do nada ela pede pra olhar a boca dele e fica olhando pra ver se ele tem cáries, e nesse momento do filme eu já nem sabia o que estava acontecendo, e ele diz que isso era algo muito pessoal e vai pra casa. Saul e Caprice se encontram com o pai do boneco e ele diz que eles poderiam fazer o que quiser, pois acredita na arte deles, e ele oferece uma barra de açaí, mas ele cheira e percebe que poderia dar ruim, e Caprice diz que aquela performance não seria boa de se fazer, e depois ele vai se encontrar com um policial e diz que estava descobrindo coisas sobre o pai do boneco, pois a polícia estava atrás deles há muito tempo. O médico que colocou o zíper no Saul atende a porta e as mulheres que estavam consertando a cama dele de autópsia dão uma falecida nele. E antes de começar o show da Caprice, o pai diz que o filho nasceu assim, pois ele trabalhava em uma fábrica que produzia barras de chocolate com elementos não orgânicos, pois eles acreditavam que dessa forma a humanidade poderia evoluir.
ali, e durante a autópsia todos ficam assustados, pois nunca viram algo daquele jeito, e Caprice começa a fazer uma performance dramática. Do lado de fora, aquelas duas mulheres dão uma falecida no pai do boneco, e Caprice tira os órgãos do boneco, pois teria um segundo espetáculo, e depois Saul se encontra com Canela Fina e diz que não entregaria onde ficava a fábrica dos clandestinos, e termina com ele comendo aquela barra de açaí diferenciada, pois ele queria ir pro próximo nível. E galera, esse foi o filme Crimes do Futuro, e o único crime que vi foi lançar esse filme. Então deixa o like e fortalece se inscrevendo, pois preciso de mais membros na família para suportar o peso dessa obra de arte, porque minhas pernas não estão suportando. Então obrigado a todos e fui!